Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Tech Robertson. Meu nome é Robertson Azevedo e eu vou conduzir aí com vocês uma breve explicação sobre o Git e o mínimo que você precisa saber para poder trabalhar no dia a dia. Então, vamos lá. O conteúdo, o que vamos ter hoje? Vamos falar sobre as ferramentas necessárias para esse laboratório, caso você queira acompanhar. Se você não quiser acompanhar, você vai poder assistir a partir da etapa 4, que é basicamente começando com a configuração do Git, tudo bem? Então, as ferramentas necessárias para esse laboratório vão ser par de chaves que você tem que ter para autenticar no Bitbucket, o WSL do Windows, caso você esteja utilizando o Windows, como é costume da maioria das pessoas que têm disponível, né, esse sistema operacional nas empresas. Vão precisar do Git instalado na sua máquina e vão precisar também de uma conta no Bitbucket, para que a gente possa ser mais rápido e aproveitar mais funcionalidades do Git, né, que a gente possa executar na prática. E o VS Code, que é um editor de código que vai simplificar para a gente a visualização e entendimento do Git também, tá bom? Então, eu vou passar brevemente para vocês como falar um pouco sobre esse mínimo necessário aí de instalado, caso você queira acompanhar executando. Também vamos falar sobre o que é o Git e os seus benefícios, entender um pouquinho o que é o Git, o GitHub de uma forma bem simples, a configuração inicial que você vai precisar fazer para começar a utilizar o Git, os estados que ele pode apresentar para você entender como que funciona essa transição entre os estados do Git. Não fique preocupado com isso não, que eu vou simplificar para você lá na frente, na explicação, os principais comandos que você vai usar no dia a dia, já vai lhe permitir trabalhar com o Git, e uma breve demonstração. Então vamos seguir. As ferramentas necessárias são a chave assimétrica, o Git instalado no seu computador e o Bitbucket, uma conta no Bitbucket. É autoexplicativo, você vai entrar no bitbucket.org, você vai criar uma conta e dessa forma a gente vai conseguir seguir nesse laboratório. E o par de chaves. Se você não sabe o que é um par de chaves, você vai precisar deles para fazer uma autenticação. Ele é muito utilizado para autenticação em servidores Linux, tá? Onde você vai ter uma chave que ela é privada e vai ter uma outra que ela é pública. Essa privada você mantém com você em segurança e a pública você vai colocar num servidor Linux que você queira acessá-lo sem precisar de usar senha. Então, esse par de chaves vai ser necessário para você carregar no Bitbucket, tá? Para que você possa interagir com esse repositório remoto e dar sequência aí, tanto no nosso laboratório aqui, quanto no dia a dia de trabalho que você vai fazer. Então, nós vamos passar aqui basicamente como que você pode fazer essa instalação. Você vai utilizar a ferramenta chamada put no Windows ou Linux. As pessoas costumam utilizar mais no Windows, porque no Linux já tem o OpenSSH instalado e outras ferramentas que podem gerar essa chave, esse par de chaves. Uma vez no site do put, você vai poder ir lá no put.org baixá-lo. A instalação dele é autoexplicativa, não é o objetivo dessa aula. A gente pode fazer uma aula depois caso você tenha alguma dúvida. Em seguida, você vai procurar no seu computador, após a instalação do put, a ferramenta putgen, que ele é um gerador de chaves, tá? E você vai clicar no putgen, que vem no pacote do put, tá? Em seguida, você vai clicar ali em Generate para gerar um par de chaves novos para você, um par de chave para você. Em seguida, você vai precisar clicar várias vezes na telinha ali que está em branco, né? Você vê aqui, para que ele possa gerar essa chave, porque ele vai evoluir a criação de chave, vai aparecer uma barrinha, né? De acordo com os cliques randômicos que você vai dar aqui, tá bom? Então você vai clicar em Generate, vai aparecer uma tela em branco assim, e você vai clicar várias vezes na tela de forma randômica, ou seja, aleatória, para que você possa concluir a geração dessa chave. Uma vez que foi concluída a geração dessa chave, até a barrinha ficar toda cheia, eu não printei essa tela aqui infelizmente, você vai ter esse resultado que é a sua chave pública. Você pode salvá-la copiando aqui. Você pode já copiar e carregar direto no Bitbucket, como eu vou mostrar à frente. Você pode mudar o comentário sobre essa chave e salva a sua chave privada, que obviamente você vai precisar salvar essa chave privada, e salva a sua chave pública. Você precisa salvar a sua
chave privada, porque o acesso sem senha ele funciona com um par, ou seja, você tem que ter a chave privada, você nunca vai fornecer para ninguém ela, e a chave pública você vai colocar nos servidores que você precisar acessar, vai colocar no Bitbucket, que é o nosso caso agora, para que você possa dar comandos Git, que ele venha interagir com o servidor remoto, né, com esse repositório remoto, sem que você precise ficar autenticando toda hora, colocando senha. Então vamos prosseguir. Em seguida você vai salvar as suas chaves, como já falei antes. Ele vai perguntar se você deseja botar uma chave secreta aí para quando você for acessar a sua chave privada. Eu não coloco, tá? Porque dá uma certa mão de obra, toda hora que você ficar utilizando tem que pôr a senha da chave. Então, para esse uso do Git, eu não faço essa utilização de senha na chave privada, tá bom? Mas se você quiser, você põe. Nesse caso aqui eu marquei que não quero proteger, então deixei em branco a senha. Então, seguindo, nós vamos ver agora como que poderia ser gerado esse par de chaves no Linux ou no WSL, se você já é usuário do Windows Subsystem Linux, tá? Que é o WSL, que é uma espécie de simulador do Linux no Windows, a partir do Windows 10. Você pode, assim como no Linux, usar a ferramenta ssh-keygen. Você dá esse comando, ele vai te fazer umas perguntas aqui. A primeira pergunta delas é o caminho que você deseja salvar essa chave. O padrão é esse aqui. Se você não tem nenhuma chave, se você tem certeza que não tem nenhuma chave, você pode deixar esse aqui, tá? ID_RSA com padrão. Se você já tem alguma chave para este laboratório, você pode botar o caminho que você deseja salvá-la e o nome dela no final. Tudo bem? Aqui ele vai perguntar também se você quer botar uma senha para esse acesso à chave privada. Eu não vou botar, vou deixar em branco, vou dar Enter, Enter novamente. E ele vai dizer aqui, ó, sua chave foi salva. Essa aqui, que não tem extensão, é a minha privada no Linux ou no WSL. E a .pub é a pública, tudo bem? Isso aqui é uma breve explicação bem simples, muito simplória, mas que talvez seja esclarecedora para você poder prosseguir. Então aqui você observa que é um outro fator que tem que obedecer, é a permissão de chave privada que você pode ter é a 600. Se você não conhece como funciona o permissionamento de arquivos no Linux, você precisa dar uma verificada, mas por padrão ela já salva com a permissão necessária, tá bom? Então aqui você vê que somente o dono tem permissão de leitura escrita, tá bom? E a chave pública não há problema outros servidores ou alguém ter acesso. O que importa é a privada, você mantê-la em sigilo. Bem, tendo dito isto, nós vamos seguir então com o WSL e a instalação do Git. Só que também, como é um certo extenso a instalação do WSL, o Windows Subsystem Linux, a partir do Windows 10, você vai ter essa opção. Então, eu recomendo que você vá nesse repositório aqui do Git, eu vou deixar aí na legenda ou no primeiro comentário esse link, que tem as instruções, o passo a passo, que é só você copiar e colar, tá? Para poder instalar o WSL na sua máquina, na sua máquina Windows, no caso, e se você for até o final do passo a passo seguindo, copiando e colando, que é basicamente isso, para fazer essa instalação, você já vai terminar com a instalação do Git junto, tudo bem? Então, isso é bem legal. Então, o repositório do GitHub é esse aqui, do Wilton Carvalho, que já tem tudo bem desenhadinho para que você possa utilizar e instalar o WSL junto com o Git na sua máquina. Se você tem o Linux, você pode ir no site oficial, que é esse aqui, git-scm.com, e baixar a instalação do jeito que você preferir, ou se você tiver num Debian ou Ubuntu, você vai dar um apt-get install, se você quer a última versão disponível para o seu sistema operacional, ou você pode adicionar um repositório, né, PPA, para que você possa ter a última versão que esteja disponível diretamente no Git, tá bom? Tem aqui também no Fedora, e também serviria para Red Hat, etc. A forma de instalação. Então, vamos seguindo aqui. O Bitbucket, uma vez que eu presumo que você tem uma conta no Bitbucket já criada, nós vamos aqui olhar só como que você vai carregar aquela chave pública que você acabou de criar diretamente lá na sua conta do Bitbucket. Então você vai acessar lá o bitbucket.org, você vai logar na sua conta,
você vai na parte superior, no canto superior direito, vai clicar nessa engrenagem ao lado dos suas iniciais aqui do nome. Você vai clicar em Personal Bitbucket Settings. Em seguida você vai clicar em SSH Keys na tela que vai aparecer. E você vai clicar em Add Key. Uma vez que você clicar em Add Key, você pode colocar um nome lá para sua chave e você vai copiar aquele texto que você botou aqui. Lembre-se que ele sempre começa geralmente com SSH, traço e o nome da criptografia utilizada, nesse caso é RSA, tá bom? Então, você vai colar a sua chave pública aqui, vai clicar em Add Key e pronto, ela vai aparecer aqui para você adicionada, tudo bem? Então, você pode colocar inclusive mais de uma chave aí, se você precisar. Então, vamos lá verificar aqui. E por último, que você tem que ter instalado aí na sua máquina para você seguir com o laboratório no passo a passo inteiro, é o VS Code. Tá? O VS Code é uma instalação bem simples, comum do Windows. Você vai baixar o executável dele, vai clicar em Next direto e vai terminar a instalação do VS Code. Em alguma distribuição do Linux você vai conseguir fazer dessa forma também, bem tranquilamente. Tá? É só você seguir. Os usuários do Linux geralmente eles têm um pouco mais de experiência, então você vai seguir de acordo com a sua distribuição as instruções de instalação do VS Code. Eu também não vou me ater aqui à instalação do VS Code porque não é o objetivo principal da aula. E, para começar, nós vamos falar sobre o Git e seus benefícios. Então, o que é o Git e quais são os seus benefícios? Ele é uma ferramenta, basicamente, de versionamento de código distribuído open source. Ou seja, ele tem um código aberto, ele diz que é distribuído porque você pode ter esse repositório tanto na sua máquina como de forma remota. Várias pessoas podem trabalhar em conjunto com você, tá? Ele vai principalmente ter a função de versionar código, tanto local quanto remotamente. Esse é um dos principais objetivos que ele tem. Porém, ele vai permitir o trabalho colaborativo. Quando você salva na nuvem o seu trabalho, o seu projeto, outras pessoas poderão contribuir de acordo com algumas regras e limitações, né? Obviamente, para que não venha um a subscrever o trabalho do outro. Então vão ter vários controles ali que o Git vai ter, que vai lhe auxiliar nesse trabalho colaborativo no dia a dia. Ele facilita o desenvolvimento e também ele é de fácil aprendizado. E a diferença entre o Git e o GitHub, ela é basicamente o seguinte: o Git é a ferramenta open source criada para versionar código. Ele lá tem e permite os trabalhos colaborativos. Já o GitHub, ele é uma solução totalmente em nuvem, repositório de projeto Git, ou seja, ele é onde você armazena seus projetos do Git. Ele também tem, juntamente com essa solução, várias outras funcionalidades, pode incluir funcionalidade de CI/CD, dentre outras, tá? Que melhoram ainda mais a utilização do Git no dia a dia. E uns concorrentes do GitHub são o Bitbucket e o GitLab, tanto que nós vamos fazer o laboratório com o Bitbucket. E por que eu preferi fazer com o Bitbucket? Porque eu acho mais simples, está mais no sangue aqui, no dia a dia o uso, e é o que eu costumo ver mais profissionalmente as pessoas usando no dia a dia. Então vamos prosseguir. Então, a configuração que você vai precisar para começar a trabalhar com o Git é fazer a configuração inicial dele. Você não consegue começar, se você tentar começar sem fazer isso, ele vai te pedir para que você configure pelo menos o nome e o e-mail seu, tá? Porque você vai uma espécie de assinatura quando você comitar as suas alterações, que vai ser anexada aquele snapshot, vamos chamar assim, daquele commit que você fez no código. Então, assim, para começar, você vai precisar utilizar o comando git config. Esse símbolo aqui que parece um grande traço, na verdade são dois traços, tá? Então é git config -- global, user.name e o seu nome. Geralmente as pessoas botam o primeiro e o último nome. E o git config -- global espaço user.email, você vai colocar o seu e-mail e pronto. Essa é o mínimo de configuração necessária para que você possa utilizar o Git, uma vez que você tenha instalado o Git na sua máquina, tudo bem? Tendo feito isso, você pode observar como estão as configurações globais do seu Git, digitando git config -- list, ou seja, você minimamente vai ver o seu nome configurado e o seu e-mail, tudo bem? E
essa etapa aqui é uma das mais importantes para que você possa entender do Git, é o ciclo de vida dos arquivos no Git. Reparem aqui, eu tenho o ciclo de vida dele, de acordo com a sua documentação, ele pode ser um arquivo não modificado, que é esse verdinho aqui, ele pode ser um arquivo modificado e ele pode ser um arquivo staged, tudo bem? E eu vou te falar o que é isso. Repara aqui, untracked é quando você inicia o seu projeto e o Git ele não está olhando para as alterações naquele arquivo ou naquele diretório. Então, como que é isso? Eu vou explicar mais na frente. Na prática, ele não está sendo monitorado pelo Git, vamos dizer assim. Já o não modificado são aqueles arquivos que já fazem parte do projeto Git, o Git já acompanha as alterações dele, porém você não fez nenhuma alteração nele. Que é o caso, eu tirei aqui um print do VS Code de um projeto teste que eu estava fazendo aqui, é exatamente esse caso aqui, olha. Eu tenho os arquivos que são acompanhados, mas não estão modificados, tá vendo? Não tem nenhuma letra aqui do lado dele. Já esse aqui, por exemplo, ele tem um U do lado. Esse aqui é untracked, nesse status aqui, ou seja, se você confirmar, comitar as alterações no seu repositório, no seu projeto, esse arquivo aqui ele não vai fazer parte. Tá? O modificado seria o que? Você baixou um projeto para sua máquina para fazer alterações, alterou tudo o que você precisava, salvou, ele vai ficar com o status de modificado, mas você precisa dar um comando para que ele possa passar para a parte staged. E o que é essa parte staged? É mais ou menos daquela seguinte forma: você fez as alterações todas que você precisava dentro do seu projeto, tá? Você está trabalhando com um projeto na sua empresa, projeto, não sei, do um e-commerce. Você baixou esse projeto diretamente do Bitbucket ou do repositório que a sua empresa utilize, e aí você vai alterar alguns arquivos, você vai fazer umas correções, tá? Essas correções que você vai fazer, para você vai salvar. Uma vez que você salva os ajustes que você fez no arquivo, eles vão ficar com esse M do lado, e você vai dar um comando, por exemplo, git add, e o caminho, o nome do arquivo, o que seja, ele vai passar o arquivo de apenas modificado para staged, ou seja, aquele estágio anterior ao empacotamento dessas alterações. Então, nesse momento, simplesmente falando isso, parece um pouco difícil. Eu vou mostrar para vocês na prática e vai ficar muito mais fácil. Tenham em mente que existe o estado não modificado, modificado e staged. Guardem isso e na prática vai ser melhor de exemplificar. E após esses estados todos que eu falei ali, você vai poder comitar o arquivo, que esse commit basicamente é tirar um snapshot do seu projeto naquele exato momento e atrelar um hash a ele e atrelar uma mensagem ali com uma mínima orientação sobre o que foi feito naquele commit, tá? Então, os principais comandos do Git que nós vamos ver hoje é o seguinte: o git clone, que é usado para clonar um repositório remoto, o git add, que é usado para pegar um arquivo que você modificou ou um arquivo que não está sendo acompanhado pelo Git e botar na parte de staged, ou seja, pronto para ser comitado. Não se preocupa com isso agora, que você vai entender na prática um pouco mais à frente. O git commit é tirar o snapshot daquele projeto no exato momento que você fez o commit. O git push ele vai fazer carregar todas as alterações que você fez aqui na sua máquina nesse projeto e vai carregar para o repositório remoto, como o GitHub, Bitbucket ou o que você tiver configurado. O git pull ele vai baixar tudo de novo, vai atualizar o seu repositório local de acordo com o repositório remoto, tá? Que você está linkado ao seu projeto. Git status, você vai poder ver os status, os stages que o seu arquivo, o projeto possa estar naquele momento. E git log, você pode ver alguns logs, né, de ordem decrescente do último para o mais antigo, diretamente ali no Git, tá? E você tem também o Git branch, que serve para você ver as branches que você tem disponível e poder gerenciá-las. Branch, na verdade, é como se você fosse pegar várias cópias desse projeto e fizesse trabalhos nelas separadamente.
pense nisso como se fosse caminhos diferentes, trilhas diferentes. Você tem uma branch main, que é a principal, você clona ela para outra e cria uma branch, por exemplo, A, e você pode clonar ela para uma outra, criar uma branch B, e isso as pessoas usam para quê? Por exemplo, para fazer correções em códigos. Então a pessoa fala uma correção, por exemplo, é fix, né, uma correção de um bug. E ele bota lá o número do bug que ele está corrigindo, ele cria uma branch nova. E aí ele faz toda a alteração de forma segura naquele projeto, porque se ele fizer uma grande cometer um grande erro naquela branch, ele pode simplesmente deletar, que não vai afetar nenhuma outra parte do projeto. Então por isso que existem essas branches. E aí você pergunta, tudo bem, como é que depois vai ficar o projeto principal, a branch principal? A pessoa vai submeter um merge sobre essa branch principal. E na hora desse merge, as pessoas vão poder observar se tem alguma coisa que não conforme, vão poder observar se tem alguma coisa que não pode ser feita no merge, se há alguma incompatibilidade, e assim proceder ou não com esse merge. Por isso que essas branches, elas são uma forma segura de você fazer o desenvolvimento, as correções que você precisa, sem afetar o projeto principal, que geralmente a branch principal ela tem proteção. As pessoas não podem fazer certas coisas diretamente nela. Tem o Git Checkout, que serve, uma das funções dele é para navegar entre as branches. Você dá lá um Git Checkout, nome da branch X, nome da branch Y, e ele vai permitir você navegar entre essas branches, né? Por exemplo, você está criando uma branch nova aqui para corrigir um bug, e você quer voltar lá e ver a outra branch, a principal, você pode fazer isso, você vê lá o conteúdo, depois você volta, enfim. Várias utilidades que você pode ter. E o Git Diff, que permite você ver a diferença entre os commits de acordo com algumas opções que ele tem. Então, vamos para o hands-on agora. Deixa eu colocar aqui a tela de demonstração. Deixa eu ver aqui, tirar essa telinha aqui. Então, para começar aqui a demonstração é o seguinte, já estou logado aqui na conta do Bitbucket, tá? Essa explicação eu acho que tanto para mim quando eu aprendi Git, também para você pode ser essa explicação prévia, é muito assim difícil de se compreender, mas eu peço que você preste atenção nesse exato momento, que a gente vai fazer agora uma sequência que é comum as empresas fazerem, tá no dia a dia. Então é muito provável que você vai absorver muito mais informação e conseguir gravar do que a explicação teórica que a gente passou. Eu não sou nem muito fã dessa explicação teórica. Inicialmente eu não tenho nenhum repositório aqui, então eu vou criar um repositório aqui. Automaticamente o Bitbucket ele faz como se fosse um projeto. Vou chamar ele de demonstração Git, tá? Geralmente você já vai pegar isso pronto na sua empresa. Eu vou pedir para que ele inclua um arquivo de README para mim, como template. E eu vou dizer que a default branch minha é a main. Vou deixar aqui marcado e vou criar o repositório. Ele vai criar para mim um repositório. Uma vez criado esse repositório, por exemplo, se alguém falar assim para você, pô cara, clona um repositório lá X e faz uma alteração Y lá. Você vai vir aqui no caso do Bitbucket, olha só, você vai entrar no repositório, você vai estar na página inicial, você vem aqui em repositórios, nesse caso que eu só tenho um, cliquei nele aqui, demonstração Git, clico aqui em clone, ele vai me dar uma colinha aqui, eu já escolho SSH porque é o que eu mais uso, e aí eu vou clicar aqui em copy. Ele já tem aqui o git clone e o caminho, né, do repositório remoto que ele vai clonar. Então eu vou aqui no meu terminal, git clone, e ele vai clonar esse projeto para cá, para minha máquina. Eu vou confirmar aceitando, yes. Bom, ele não está permitindo eu clonar o repositório por algumas permissões. Deixa eu ver aqui. Ah, já sei. Eu não carreguei a minha chave pública para cá. Deixa eu ver. Acabei dizendo para o pessoal fazer isso e eu mesmo não fiz. Então deixa eu voltar aqui. Personal Bitbucket Settings, SSH aqui. Não é essa chave aqui que eu quero. Vou adicionar uma chave. Chave pública. Pronto. Vou pegar aqui minha chave pública. Vou ter que ver qual que é efetivamente.
que seja essa aqui. Eu vou colar aqui essa chave pública. Vou tentar novamente fazer o clone do projeto. Pronto, ele fez o clone do projeto, porque eu usei a minha chave pública e era a chave default que eu usava, que eu não precisei mencioná-la aqui no sistema. Então eu vou entrar aqui no demonstração Git. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir com o VS Code esse projeto. Abrir aqui o VS Code, File, Open Folder. E vou escolher lá o meu projetinho. Demonstração Git. Vou abrir essa pasta e ok. Confio aqui no autor. E reparem, esse aqui é meu projeto. É como se você tivesse baixado um projeto oficial aí na sua empresa. Olha, meu VS Code fechou aqui sozinho. Beleza, então eu baixei aqui meu projeto. E lembra que eu falei sobre os estados que o seu arquivo pode ter no Git? Então, é isso aqui que eu vou te mostrar agora na prática. Vou abrir aqui de novo meu repositório, que eu acabei de baixar. Então vamos lá. O primeiro estado que eu vou falar para você é o seguinte: eu vou criar um arquivo novo aqui, txt. Esse arquivo que eu estou criando, olha o que ele fez aqui. Ele criou um U aqui do lado, ele está untracked, ou seja, o Git não vai observá-lo. Uma vez que eu tenha feito o clone diretamente do Bitbucket ou do repositório online, o bacana disso é que ele vai carregar as configurações Git já de onde que ele vai fazer toda a configuração necessária de onde ele vai, aqui o meu Git local, meu repositório local, ele vai salvar as informações, as branches que ele tem, enfim, várias informações que se eu fizesse o inverso, criado aqui um projeto na minha máquina e tivesse que enviar para o repositório remoto, seria um pouco mais trabalhoso, tudo bem? Então, isso aqui é como se fosse um projeto, você baixou lá um projeto Java, ou seu código de infraestrutura as Code, etc. Você baixou aqui, então está aqui o projeto, eu tenho o README que eu criei lá online, e tem aqui um arquivo que eu acabei de criar. Esse arquivo está com o U do lado, ele está untracked, ou seja, ele não está sendo acompanhado. Nada que eu fizer nele aqui vai ser carregado no Git, tá? E tem aqui o README que já existe no projeto. O que eu vou fazer nesse README? Eu vou colocar aqui a palavra teste aqui embaixo também e vou salvá-lo. O que vai acontecer com ele? Esse arquivo já fazia parte do projeto e ele vai ficar com um M do lado. Que significa o quê? Esse cara, ele foi modificado, tá? Então é um estado dele modificado. Antes ele estava não modificado, não tinha nenhuma letra aqui do lado dele, é o primeiro estágio. Agora está modificado. E o terceiro estágio vai ser, eu vou clicar aqui para abrir um terminal, new terminal. Aqui ele diz a branch que eu estou. Se você seguir o tutorial de configuração do WSL, instalação do Git que está aí onde eu falei nos slides, você vai ficar desse jeitinho aqui as suas configurações do WSL, ou até mesmo do Linux, se você pegar uma partezinha específica para personalizar o terminal. Então, voltando aqui, o que vai acontecer? O primeiro status aqui é um untracked, agora modified, lembra? E eu vou dar um git status aqui só para você dar uma olhadinha. E repara aqui o que está dizendo. Olha, você tem um arquivo que foi modificado e tem um arquivo que não está sendo acompanhado. Se você não tem interesse que ele seja movido para o repositório online, não tem problema nenhum. Você deixa ele ali. No meu caso, eu quero incluir esses dois arquivos na parte staged, ou seja, que é o terceiro estado do Git. E é aquele estado que é onde eu digo, bom, todas as alterações que eu fiz, eu terminei, agora eu quero deixar aqui na parte staged para dar um commit nesses arquivos, ou seja, eu já terminei tudo, é tipo uma pré-confirmação, um pré-empacotamento das modificações que você fez. Antes do snapshot, é esse estágio que o Git tem que estar. Então, para adicionar esses arquivos aqui à parte staged, eu vou fazer o seguinte, git add, nesse caso aqui eu vou botar readme.md, somente ele, e eu vou dar um git status de novo.
Olha o que aconteceu aqui. Changes to be committed, ou seja, ele já está na fase de staged. Ele já está pronto para ser comitado, ou seja, confirmado. Tá? Se você não quiser que ele esteja pronto, se você, esqueci de fazer alguma coisa, você pode dar um git restore, como ele já dá uma colinha aqui, menos staged, e o nome do arquivo para que ele volte para o estágio anterior. Vou fazer isso aqui agora. E você possa modificá-lo. Se você der um git status, ele não vai estar mais na staged. Tá? E ele diz git add para update o que vai ser comitado, ou seja, vai passar para staged. Então vou dar aqui um git add e vou incluí-lo novamente. Pronto, git status novamente. Ele já está na parte staged. Agora reparem que esse aqui continua untracked, tá? Então ele não vai ser acompanhado, mas eu quero que ele seja acompanhado. Então, para que eu não tenha que fazer arquivo por arquivo, e já que eu estou no diretório que eu fiz todas as minhas mudanças no mesmo diretório, esse diretório no Linux ele é conhecido como ponto. Então eu vou dar um git add e vou dizer ponto. Ele vai adicionar todas as alterações, arquivos modificados na minha área de staged. Vou dar um git status novamente. E olha que ele tem, ó, changes to be committed. Tudo isso que está para ser comitado estão na área de staged. Se você quiser retirar, seria este comando aqui. Estão verdinho. Agora é só dar o meu commit aqui, que é aquele snapshot do meu projeto nesse exato momento. Reparem que aqui tem um azinho do lado. Agora está sendo acompanhado. Ele foi adicionado ao projeto. Tudo bem? Então eu vou agora dar o outro comando, que é o git commit. Vou botar um "-m" aqui, que é para passar uma mensagem para todo o time do que eu fiz aqui. Nesse caso, um commit inicial. Tá? E para que eu possa confirmar essas alterações diretamente no meu repositório remoto, reparem aqui que eu não tenho. Deixa eu ver aqui. Reparem aqui no meu repositório remoto que eu não tenho aquele arquivo que eu criei lá no meu repositório local, teste.txt. Eu vou dar um git push origin. Esse origin se refere ao quê? Se refere ao Bitbucket, é o meu repositório remoto. Como eu já baixei dele lá, já clonei dele lá, eu não preciso dizer onde que é o meu repositório remoto para este projeto. As configurações já estão ali carregadas de modo oculto. E o main, que é a branch que eu quero fazer esse commit. Perdão, esse push, enviar para ele. Então, se eu chegar aqui e verificar agora, se eu atualizar, você vai ver que o arquivo teste vai estar aqui. Certo? E aí, muito bem. Um outro comando que é muito útil aqui é o git log. Então, você tem aquele primeiro commit, que é quando você criou o projeto lá no repositório online do Bitbucket. Está aqui. E você tem o commit que você acabou de fazer aqui. E ele se chama commit inicial. Lembra aquela mensagem que você passou aqui? É isso aí. No Bitbucket, você vai poder ver, por exemplo, aqui todos os commits que você fez. E se você clicar aqui, ó, tem esse commit que foi na hora da criação do projeto, que automaticamente foi feito. Mas se você clicar aqui nesse commit que a gente acabou de fazer, ele diz exatamente as mudanças que ocorreram. Reparem aqui. Ele diz o seguinte, olha, eu tinha esse texto aqui, agora o cara adicionou esse texto aqui. Entende? E aqui ele criou um arquivo txt, mas ele deixou vazio. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um novo commit. Vou fazer uma alteração nesse teste txt e vou incluir um texto. Incluindo o texto. E eu vou salvar. Então, ele estava no estado não modificado, passou para o estado modificado, está com um Mzinho aqui do lado. Vou dar um git add ponto para adicionar todos os arquivos que eu fiz alteração ou que não estavam sendo acompanhados neste diretório aí. O ponto é o repositório local. Para a área de staged, git status. Eu tenho aqui o arquivo modificado, está dizendo aqui, beleza. E eu vou dar um git commit. Aí você repara uma coisa. Eu vou dar um git push sem dar um commit. E por que eu quero te mostrar isso? Porque você não pode enviar, você poder tentar pode, mas você não vai conseguir enviar alterações que você fez localmente sem antes comitá-las, ou seja, sem antes
empacotar essas informações, tirar esse snapshot do repositório como está atualmente. Eu vou dar um git push aqui, ele vai dizer que não tem nada para enviar, que está tudo direitinho. Porque você não tem um outro commit. Então você repara aqui, eu só tenho o commit inicial, 2 commits na verdade. Então o que eu vou fazer aqui? Git commit "-m" para passar uma mensagem, né? Então eu vou botar aqui segundo commit. E dar um git push. Nesse caso aqui, de Bitbucket, eu acho que eu posso dar git push direto que ele vai aceitar sem nem me perguntar nada. Eu não preciso colocar o origin e main, que ele já está fazendo um track ali dessa única branch remota com a minha local. Então reparem, já foi feito push, e aí eu vim aqui no diretório remoto e vejo que o arquivo agora, o teste.txt, ele tem um texto dentro. E aqui no commit eu vejo as alterações que foram feitas. Dentro do arquivo teste.txt foi feita uma inclusão de texto aqui, incluindo o texto. Pois bem, outra coisa que é interessante é o seguinte, lembra que eu falei de branch? Muitas das vezes você vai precisar fazer uma correção de um bug. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, eu posso criar branch de várias formas, mas eu vou usar uma opção bem mais prática, que é Git Checkout. Lembra que eu falei que ele serve para migrar entre as branches? E vou botar o nome de uma branch aqui, Fix Bug. Só que ele vai dizer o seguinte, não existe essa branch. Pois bem, o que vai acontecer? Quando eu for criar, já que ela não existe, eu vou botar um "-b" minúsculo aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que tem nessa branch atual que eu estou, vai carregar para a branch nova, vai criar uma branch porque eu estou botando B na frente, tá? Então, você reparei que ele mudou para uma branch nova chamada FixBug. Está aqui em cima já mudadinho o nome da branch. Bem, então, eu posso agora fazer o seguinte, fazer uma alteração aqui, botar um arquivo adicional, teste 3.txt. Dentro aqui eu vou botar digitando um texto para ver no Git. Vou salvar. Aí eu vou fazer o seguinte nessa branch aqui, ó. Vou dar um Git status para ver como é que está. Eu fiz a alteração ali, está dizendo, ó, você fez a alteração, você criou um texto e não adicionou o commit. Eu vou pegar, botar um git add. E agora eu vou dar um git commit "-m" e vou botar aqui terceiro commit. E aí você repara o seguinte, no git log você vai ter o histórico de tudo que foi feito nesse projeto, tá vendo aqui? Tem o da main e tem o do FixBug que você está vendo aqui. Por quê? Você trouxe o histórico junto da outra branch que você estava, da main. Quando você criou essa nova, você trouxe todo o histórico junto, tá bom? Então, você reparem aqui. Eu vou agora dar um git push, só que nesse caso eu vou botar origin, que é esse origin é o Bitbucket, no meu caso aqui. Se fosse outro repositório, seria o repositório que está aí para vocês, né? E aqui eu vou botar o nome dessa branch que eu criei. O que ele vai fazer? Ele agora vai carregar essas alterações somente na branch que eu acabei de criar. Eu criei lá um arquivo chamado test3, você repara que não tem aqui. Mas eu tenho uma réplica, lembra dessa branch principal chamada main? Naquela FixBug que eu criei. E a FixBug está aqui, foi carregada agora. E essa FixBug sim, ela tem o arquivo test3 que eu botei. Aí você fala, cara, e como é que as pessoas fazem para poder linkar isso nos projetos? Bom, faz um pull request, a pessoa faz um pull request e em seguida faz um merge. Eu não sei se por default o Bitbucket ele já criou algumas regras permitindo ou não eu fazer esse merge de branch. Eu vou clicar aqui como eu faria, tá? Create pull request. A cada empresa vai ter a sua regra, quem pode fazer pull request, quantos reviewers vão ter, quantas pessoas vão rever esse código, quem que pode fazer o merge, o que tem que botar no texto aqui, no título, enfim. Cada empresa tem a sua. Nesse caso meu, o que eu vou fazer?
eu vou pegar a minha source branch, a minha branch de origem vai ser a fixbug, que eu acabei de fazer meus ajustes, meus acertos aqui. A destination vai ser a main. Vou botar aqui um texto, eu posso botar aqui e vou dizer para a seguinte, ó, deleta essa branch, aqui ela não vai ficar aparecendo, porque eu só fiz uma correção após o merge que eu fizer, eu não quero mais que ela apareça aqui, não é necessário. Então eu vou criar um pull request. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma requisição, né, de fazer essa inserção desse código, desse trecho, dessa mudança na branch main, que não existia o arquivo test3, e aí vai ter na sua empresa vai ter os seus procedimentos. Ah, você não pode aprovar, tem que ser outro. Nesse caso meu aqui é um repositório particular, eu posso clicar aqui em aprovar, tá? E clicar aqui em merge, que vai fazer o quê? Vai mesclar essas duas branches, o conteúdo delas. E aí uma vez que eu fiz isso, ele está dizendo aqui, ó, o que vai acontecer. Esse arquivo vai ser adicionado na branch main. E agora, se você reparar, o arquivo está aqui na branch main, certo? Então, esse é o comum do dia a dia de quem trabalha com Git. Então, você vai poder lá dar comandos, vários e vários comandos, que eu não sei se é tão útil passar para você aqui agora, mas com esses mínimos comandos básicos você consegue trabalhar no dia a dia. As outras ferramentas, outros repositórios remotos, como GitHub, Bitbucket e GitLab, eles são muito similares, somente a disposição dos recursos que ficam diferentes e uma outra coisa acaba tendo diferença de funcionalidade, seja para mais, seja para menos, tá? Então, assim, esses são os princípios básicos de se trabalhar com Git. Por exemplo, aqui você pode dar um Git branch, interessante mostrar para você. Ele vai mostrar as branches que você tem aqui local, né? Na hora que você fez a migração entre branches, eu vou fazer o Git checkout, por exemplo, vou passar para main de novo. Reparem que aqui em cima eu estou na fixbug, vou passar para main, pronto, eu fui para main, tá? Eu vou botar aqui um Git branch, por exemplo, ele vai mostrar aqui que eu estou na principal, selecionado aqui com um asterisco, que eu estou na main, é a atual que eu estou, e a fixbug eu não estou mais nela. Eu não quero mais ela aqui, por exemplo, git branch menos -dzão, eu deleto ela. Aqui, se eu der um git log, por exemplo, eu consigo ver tudo que eu fiz nessa branch aqui. E aí você repara que não tem log daquela outra branch, tá bom? Ela está no status que ela estava anteriormente. E um comando importante que eu acabei lembrando aqui, que eu esqueci de passar para você, é o seguinte, é o git pull. Não foi incluído, repara aqui, no meu diretório não tem aquele arquivo test3.txt, mas ele foi incluído via uma branch fixbug, né, que eu criei aqui, poderia ser qualquer nome, tá? Observe isso. E eu mesclei, né? Eu fiz um merge com a branch principal main, ou seja, eu tenho uma branch aqui desatualizada. A main que eu estou aqui está desatualizada. Aqui tem 1, 2, 3 arquivos. Esse git ignore está lá, mas ele está como oculto. Então, por isso que ele não aparece, né? Deixa eu ver aqui se ele está aparecendo. Está aparecendo sim. Então, eu tenho 4 arquivos aqui e aqui eu só tenho 3. Então, com o git pull, eu consigo baixar as atualizações da branch main para cá, para minha máquina. Isso é super importante quando você for trabalhar com branch e projetos que você já tem na sua máquina local, você esteja um tempo sem modificá-lo. Sempre que você for fazer alguma coisa, você tem que dar um git pull para poder mantê-lo atualizado. Então, git pull, aí repare, ele baixou aqui, ele diz, ó, pegou um arquivo aqui, foi adicionado um arquivo, tá? Um arquivo modificado, pá, e adicionou aqui o arquivo. Se eu não faço isso, o que muito provavelmente ia acontecer? Na hora que você pega, começa a trabalhar aqui, na hora que você for submeter o arquivo, você tem um erro que a sua branch atual aqui local está desatualizada em relação à remota. Enfim, gente, esses são os principais comandos e casos de uso do Git no dia a dia de trabalho. Eu espero que tenha conseguido passar para vocês algumas funcionalidades, como que é usado no dia a dia. Eu não consigo explorar todos os processos do Git. Pode ser até mesmo que tenha ficado um pouco complexo para vocês, né? Eu não saberia te dizer como posso fazer uma forma bem tranquila e bem simples de falar sobre Git, mas na prática ele é bem simples. Então, assim, o que eu recomendo para vocês é façam o teste
sempre que vocês puderem, cria uma conta no Bitbucket, cria lá uma branch, 2, 3, 4, 5, clona esse projeto seu, né? Faz as alterações locais, carrega esses... Ah, mas eu não tenho um projeto aqui para fazer. Se você for no GitHub, você tem N projetos, vários e vários projetos, para que você possa fazer de teste, simular. Você pode botar o seu projeto de código aí que você tem, de infrastructure. É muito interessante, principalmente quem trabalha com DevOps. Não deixe de fazer esse uso dessa ferramenta. Hoje em dia ela é essencial para o nosso trabalho. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se ela ficou um pouco complicada e um pouco longa, eu peço que vocês comentem aí. Eu vou pensar em como simplificá-la, mas por hora é isso. Eu não vou aguardar a perfeição, porque isso acaba bloqueando a gente de fazer muitas coisas. Talvez algumas pessoas possam absorver esse conteúdo muito bem e outras não. E essas outras eu vou me aperfeiçoar em conseguir passar de uma forma que seja bem didática. Tá? Essa é a primeira vez que eu estou fazendo dessa forma. Eu espero que tenham gostado. Curtam e compartilhem. Eu pretendo carregar outros materiais e conteúdos aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Desculpa qualquer coisa que eu tenha não feito de uma forma tão didática para você, mas foi o melhor que eu fiz para tentar lhe auxiliar, tá bom? Qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail aí para contato@techrobertson.com, que eu vou responder você com o maior carinho aí e atenção. Um excelente dia a todos aí e até o próximo vídeo.